Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio. E aí galera, aqui é o Gustavo Dias, professor de Química. Hoje nós continuamos com essa parte de soluções, tá? Soluções que nós já assistimos 5 vídeos, né? E nós vamos agora para o 6º vídeo, que é a parte de ppm, título que tem caído demais. Esse é o penúltimo vídeo, onde tem mais um, que eu vou falar de fração molar e de molaridade, que tem caído pouco e tudo, então vai ser um vídeo curtozinho, só para você se ligar com 2 dedinhos de prosa para você. E vou terminar na 7ª parte, que é só resolução de exercícios, para você ficar o filé do boi. Pessoal, ppm, título, tem muito aluno que se perde aqui. Ele não sabe trabalhar com ppm e nem com título. Pessoal, ppm e título são concentrações. Da mesma forma que nós já vimos concentração molar ou concentração em quantidade de matéria, e nós vimos concentração comum, né, gramas por litro e mol por litro, por exemplo. Então nós já vimos essa parte que são concentrações, ou seja, são relações entre soluto e solução, não é isso? Onde a concentração comum é a concentração entre a massa sobre o volume, ok? E a concentração em quantidade de matéria, que é o número de mol sobre o volume. Pessoal, ppm e título é a mesma coisa. ppm e título é a mesma coisa. O título tem que ter uma fórmula para calcular, como essa aqui, né? Agora o ppm não tem. Só que o raciocínio é o mesmo para as duas, pessoal. Ambas são o quê? Concentrações. Quando eu falar de concentrações, você tem que saber que é uma relação entre soluto e solução, ou seja, uma parte do soluto com a parte de solução. Pessoal, só que são concentrações diferentes. Por exemplo, se ele falar em parte de 100, onde no limite é 100, significa porcentagem, né? Porque porcentagem é por 100. Então, quando ele falar porcentagem par de 100, ele está falando de quê? De título, ok? Agora, esse título, pessoal, pode ser a relação entre massa e massa, volume e volume, massa ou volume. Como assim? Quando ele falar 2%, é 2 o quê, pessoal? É 2 de alguma coisa em soluto, presente em quanto? 2%. Ou seja, 100 de quê? De solução. Então é isso que você tem que conscientizar. É a mesma coisa que ele dá em concentração. Se ele falar 2 gramas por litro, é 2 gramas de soluto para 1 litro de solução. A mesma coisa, 2%. 2% é o quê? 2 de soluto com 100 de solução. Agora, 2 o quê? Pode ser massa, pode ser volume, ok? Agora, e 100 de quê? Pode ser massa, pode ser volume, tanto faz, vai depender de cada exercício. Então, essa porcentagem, ela varia. Ela pode ser massa ou volume. Diferente da concentração comum e da concentração molar, que é sempre mol, volume, massa, volume. Porcentagem pode ser qualquer valor. E se não for em porcentagem, pode ser em parte de 1 milhão, que é ppm. Lembrando que também pode ser outros, né? Pode ser ppb, ou seja, partes por bilhão, pode ser ppt, partes por trilhão, só que isso não é comum. Então nós vamos ver ppm, que é partes por milhão, quando não é 100, porcentagem. Vai ser partes por milhão, 10 elevado a 6, então é ppm, partes por milhão. Então quando ele fala porcentagem, ele está falando de título. Quando ele está falando de 1 milhão, ele está falando de ppm, onde a relação pode ser qualquer coisa. Então, como que isso vai se comportar? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o álcool, né? Vou pegar aqueles álcool de supermercado, né? que a gente compra, tá lá, graduação 96%. O que significa 96%? Pessoal, se é por cento, é que significa que é por 100 de quê? De solução, não é isso? Por cento significa 100 de solução. Agora, essa é uma relação que volume-volume. O que significa uma relação volume-volume? Porque eu estou trabalhando com álcool, o álcool é líquido, então só pode ser uma relação volume-volume. Ou seja, se eu pegar 96 ml, ou 96 litros, ou 96 metros cúbicos, não importa. Se eu pegar 96 ml
de álcool, ele vai estar presente em quanto? Em 100 ml de quê? De solução. Então tá aqui, ou seja, se eu pego uma graduação alcoólica 96%, de cada 100 ml que eu pegar do álcool, de cada 100 ml que eu pegar do meu recipiente, 96 vai ser de quê? De álcool. Por exemplo, você vai beber uma cerveja? Uma cerveja significa 4,9%. Ou seja, de cada 100 ml de cerveja que eu beber, 4,9 de álcool você vai consumir. Se você pegar o uísque, por exemplo, o uísque 40%. De cada 100 ml de uísque, 40 ml de álcool você vai beber. Então é essa a relação entre o soluto e a minha solução. Agora, ppm é a mesma coisa. Poluição do monóxido de carbono no ar. 0,2 ppm. Então ele está relacionando monóxido de carbono com o ar. A mesma coisa aqui. Ele está falando do álcool com o meu recipiente. Ok? Agora aqui. Significa o que? A mesma coisa. Esse ppm significa que está 10 elevado a 6 de quê? De solução. Não é isso? De solução? Então como que eu ia escrever? 0,2 partes. Né? Porque é partes. Mas é partes o quê? Pode ser massa, massa, volume, volume, ou massa, volume. É só lembrar. Ar. Ar é o quê? Só pode ser volume, né? Litros. Eu não pego litros, eu não pego gramas, né? Eu pego litros. Então eu vou colocar aqui, ó. 0,2 litros de monóxido de carbono está presente em 10 elevado a 6 litros de ar. Então é assim que trabalha ppm. Ou seja, como eu estou falando de ar, então vai ser volume, volume. Então, se eu pego 10 elevado a 6 litros de ar, ou seja, 1 milhão de ar, 1 milhão de litros de ar, melhor dizendo, eu vou encontrar 0,2 litros de CO. Né? Ou outro exemplo, por exemplo, uma poluição, o petróleo caiu no mar e está dando uma concentração aí de 40 ppm. Então significa o que, pessoal? Que como é mar continua sendo o que? Volume, volume, porque mar é líquido. Então, veja bem, 40 o quê? Litros do petróleo está presente em 1 milhão de litros do mar que eu peguei. Então, pessoal, essa é a introdução que você tem que saber. Se você saber esse contexto teórico, você sabe fazer qualquer exercício. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer alguns exercícios de ppm, nós vamos fazer alguns exercícios de título, para você ficar filezão, tranquilão. E na transição nós vamos fazer os exercícios. Bom, galera, resolvendo exercícios de ppm, que significa partes por milhão, é o mesmo de porcentagem, né? Seria o ppc, né? Partes por 100, né? Se você for analisar isso, mas se quiser chamar de título. Lembrando que pode ser massa, massa, volume, volume ou massa, volume, como eu falei. Lembrando que quando o exercício da massa, massa ou volume, volume, eles têm que estar na mesma unidade para eu transformar, por exemplo, em ppm, caso eu queira transformar. Olha essa questão 1 aqui que você vai entender bem. A água potável não pode ter mais que 5 vezes 10 elevado a menos 4 miligramas de mercúrio por grama de água. Então ele está relacionando o mercúrio, não é isso? Que é o meu soluto. E ele está relacionando com o quê? Com a água, que vai ser a minha solução. Ok? Então ele está relacionando isso. E ele está relacionando massa com massa, miligrama com grama. Só que percebe que está em unidades diferentes. Então nós vamos transformar para a mesma unidade. Para quê? Para depois fazer essa quantidade máxima em ppm vale quanto? Pessoal, lembrando que em ppm significa o quê? 10 elevado a 6 de solução. É isso, ó, 10 elevado a 6 de solução. Então essa é a dicasinha que eu vou dar. Essa aqui e 10 elevado a 6 de solução, não de soluto. Ok? Então antes eu vou passar isso aqui para grama ou isso aqui para miligrama. Tanto faz, tá? É o mesmo raciocínio. Vamos passar para grama, né? Então, olha aqui. Eu quero passar miligrama para grama. Pessoal, lembrando que 1 grama tem 1000 miligramas, não é isso? Então, se eu quiser passar 5 vezes 10 a menos 4 miligramas, vai ficar x. Então, eu já posso colocar em potência de 10 para ficar mais fácil, ó, 10 elevado a 3x
é igual a 5 vezes 10a menos 4, não é isso? Então, x é igual a 5 vezes 10 a menos 4, dividido por 10 a terceira. Então, x é igual a 5 vezes 10 a menos 7 gramas. Pronto. Vou finalizar o exercício agora. Vamos colocar aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 7 gramas de mercúrio, né, de soluto, está presente em quê? Em 1 grama de água. Olha aqui que bonitinho. Relacionando massa com massa. Só que ele quer em ppm, aqui é a parte da minha solução, então 10 elevado a 6 gramas de água. Eu transformo em ppm. Então x vezes 1, x, e 5 vezes 10 a menos 7, vezes 10 elevado a 6. Então x é igual a 5, 10 a 7 com 10 a 6, multiplicação, conserva a base, né? E somos expoentes. Então menos 7 com mais 6 dá menos 1. Então x é igual a 0,5 o quê? ppm. Então, essa quantidade aqui é igual a 0,5 ppm. Por isso que o ppm ele foi criado. Porque ele é mais fácil de trabalhar com valores muito pequenos. Porque imagina colocando isso aqui, se você tirar da vírgula, fica 0,0005. Olha aí, quantidade muito pequena. Imagina você no laboratório falando essa quantidade, 0,005, ou 5 vezes 10 a menos 4. Olha, tanto que fica mais difícil. Não, vou colocar 0,5 ppm. Ou seja, o que significa 0,5 ppm? 0,5 que? Gramas de mercúrio está presente em quanto? Em 1 milhão de água. Simples assim, bonitinho, calma. Vamos para o exercício 2. Galera, no exercício 1, nós transformamos a concentração em ppm, né? A concentração normal em ppm. Agora nós vamos fazer o inverso, nós vamos transformar ppm no que ele quer. Agora, na questão 2. No rótulo de uma garrafa mineral tem conteúdo 1,5 litro, e o nitrato de sódio tem 6 ppm. É o que dá a característica salgada da água, né? Que é o teor de sódio. Considere que 1 ppm, ó, ele está lendo para você o que significa ppm. É o que eu falei, ppm pode significar qualquer coisa. Então, considere o ppm como 1 miligrama de soluto por litro de solução. Então, ele já falou aí para nós. Então, olha, ele está relacionando massa com volume. Olha aí que legal. E a massa do nitrato de sódio presente em 300 ml vale quanto? Pessoal, então, super simples. O que significa 6 ppm? Então, eu não vou colocar ppm. 6 ppm seria o quê? 6 partes por 1 milhão, não é isso? Mas só que eu não vou colocar partes, eu já vou colocar o que ele falou, porque ele pediu para nós caracterizarmos. Então, eu não vou colocar, o ppm significa miligrama, então vai ser o quê? 6 miligramas, não é isso? Para quanto de por litro de solução. Então tá aqui, ó, por litro de solução. Ah, olha aí que legal, né? Não é isso? Só que aí vai ser 6 miligramas, como ele está em ppm, que 1 ppm significa o quê? É miligrama por litro. Então olha aqui, ó, que legal. ppm significa miligrama por litro. Então vamos colocar aqui, ó, 6 ppm é o quê? 6 miligrama por 1 milhão de partes, né? Então vai ser o que? 10 elevado a 6 o que? Litros de solução. Só que ele quer a massa do nitrato de sódio, tá aí a massa do nitrato de sódio, presente em 300 ml. Presente em 300 ml. Ó, litros ml não pode, então vou passar isso aqui para litros, né? Então, ó, ml para litros. Pessoal, 1 litro tem 1 ml, então para eu passar basta dividir, né? Então 300 por 1000 dá 0,3 litros. Então vem aqui, apago e vai ficar 0,3 litros. Então eu interpretei miligrama por litro, coloquei miligrama por litro, só que não tem ppm, né? 6 ppm, então é 6 miligrama para 1 milhão de partes. Então no caso 1 milhão de litros, pronto. Agora é só fazer o exercício. Então fica, multiplicando cruzado aqui, 10 elevado a 6x igual a 6 vezes 0,3, dá 1,8. Então x é igual a 1,8
dividido por 10 elevado a 6. Não é isso? Então fica 1,8 vezes 10 elevado a menos 6, o que? Miligramas. Galera, nessa questão 3, olha o que ele vai querer. Ele quer que nós passamos porcentagem para ppm. Que não é difícil, porque porcentagem está em 100 e 1 milhão em 10 elevado a 6, então ele só quer transformar. Então vamos no exercício, ó. O cheiro da acetona líquida, que é um líquido forte, né? Que é para tirar um dos exemplos, uma das aplicações mais comum é exatamente removedor de esmalte, mas é usado muito na indústria como solvente. O cheiro da acetona líquida pode ser percebido pelo homem no ar numa concentração de 1,6 ppm. A análise de uma amostra de ar determinou uma concentração de 0,00015%. A pessoa entrar nesse ambiente vai sentir o cheiro, então ele pegou esse ambiente e deu essa análise. Então nós vamos comparar com o quê? Com ppm. Então ele quer passar esse 0, vamos colocar aqui, ó, 0,015% em que? ppm. Porque se eu passar em ppm, eu analiso se vai dar 1,6 ou não e descubro o que ele está perguntando. Então vamos lá. Pessoal, o que significa 0,0015%? Significa 0,015 parte de quê? Da acetona. Então seria o que? Como é acetona líquida, só que ela evapora. Então se ela evapora e fica no ar, tudo é litros. Então 0,0015 litros. Para quanto de ar? Para 100 litros de ar. Não é isso que significa porcentagem? Por cento? Então 0,0015% significa 0,015 para 100. Como é o volume, tá? Só que agora ele não quer para 100, ele quer para 1 milhão. Então 100 vira o quê? Vira 1 milhão. Então olha aqui que legal. 10 elevado a 6. E nós vamos terminar o exercício agora. Então 100 vezes x. Eu vou passar isso aqui para a potência de 10 para ficar mais fácil, tá? Então fica, ó, 1,5 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, veio 4 vezes, então fica 10 a menos 4, vezes 10 elevado a 6. Então x é igual, dividido por 100, então eu vou deixar aqui bonitinho, ó, dividido por 100, já vou colocar em potência de 10, então 10 elevado a 2. Pessoal, vai acabar agora, ó, x, 10 a menos 4, com 10 elevado a 6, 10 elevado a 2, não é isso? Ó, multiplicando esses dois aqui, ó, dá 10 elevado a 2, não é verdade? Somando os expoentes, 10 elevado a 2 com 10 elevado a 2, corta. Então sobrou o quê? 1,5 o quê, pessoal? ppm. Então 0,0015% é a mesma coisa que 1,5 ppm. Então tá aí, legalzão, fizemos exercício. A resposta é: ele vai sentir? Não, né? Porque o homem ele só percebe quando está 1,6, né? No máximo, no mínimo, né? A concentração no mínimo tem que ser 1,6. E eu senti 1,5, então ele não vai sentir esse cheiro. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês em ppm. Agora vamos para resolver dois exercícios de título, porque o raciocínio do ppm é o mesmo para o título, né? Só que agora é só em porcentagem. Então, resolver dois exercícios para a gente finalizar na transição. Galera, título, né? Que é nada mais do que concentração em porcentagem. Se você for fazer em via fórmula, tá aqui a fórmula bonitinha. É a massa do soluto sobre a massa da solução. Lembrando que o título é concentração. Então quer dizer que concentração é sempre soluto, solução. Soluto, solução. Ok? Então pode ser em massa, que é massa do soluto com massa da solução. Pode ser volume, volume do soluto com volume da solução. Se você quiser saber em porcentagem, é só multiplicar o título que você achou por 100, você vai saber em porcentagem. Ok? Mas eu vou fazer o exercício que é o que está mais caindo. Tá? São os que são os mais cobrados, que é o importante aqui. Porque não tem como eu dar tudo, né? De tudo. O importante é eu fazer a aplicabilidade da química no seu dia a dia. Olha aqui. Uma pessoa ingeriu 10 latas de cerveja. Conteúdo da lata é 350 ml, né, cada lata. E a graduação alcoólica da cerveja foi 5%. Quantos ml de álcool a pessoa ingeriu no total? Então, pessoal, eu preciso saber quantos ml de álcool cada pessoa bebeu.
Então veja bem, a graduação alcoólica é 5%. Então vamos ler esse 5%. Pessoal, por cento significa que pode ser qualquer coisa, como a gente está falando de cerveja e álcool é líquido. Então significa o quê? Significa que 5 o quê? ml de graduação alcoólica, então de álcool, né? Está presente em quanto de cerveja? Em 100 ml de cerveja. Não é isso? Ó, soluto, solução. É isso que quer dizer. Porcentagem é sempre solução. Então, pessoal, ele quer saber quantos ml de álcool, sabendo dessas 10 latas. Aí fica fácil, porque cada lata é 350 ml. Se eu quiser saber 10 latas, é só multiplicar, né? Então, ó, 350 vezes 10. Então, ele bebeu 3.500 ml, ou 3 litros e meio, né? De cerveja. Que uma pessoa que está numa festa bebe, você sabe que mais ou menos é isso mesmo que a pessoa ingere. Então, fica aqui, ó, 3.500 ml de cerveja. Então, eu vou achar a minha graduação. Multiplicando cruzado, fica 100x é igual a 5 vezes 3.500. X é igual, posso cortar esses dois zeros com esse aqui. Então, fica 5 vezes 35. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Então, 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 3, 15, com 2, 17. Ah, então, ela bebeu 150 ml de quê? De álcool. Ok? Então, essa é a aplicabilidade do título para você ficar aí, ó, legalzinho. Tá ok? Vamos para o exercício 2. Galera, aqui nesse exercício de título, nós vamos relacionar título com concentração e com densidade. É um exercício bem legal porque ele está caindo muito. Se você aprender isso, você consegue fazer muitos outros, porque a relação é praticamente a mesma, o raciocínio lógico também. Pessoal, vamos ler o exercício? É o exercício aí da VUNESP, né? Olha aí, ó. Os frascos utilizados no acondicionamento de soluções de ácido clorídrico, né? Então, ácido clorídrico, HCl, também conhecido como ácido muriático, isso é importante, tá? Que apresenta as seguintes informações em seus rótulos: solução de 20% M/M, ou isso aqui é importante, pessoal. O título significa 20% M/M, por quê? Porque é massa, ou seja, 20 gramas de soluto para 100 gramas de solução. Então isso é importante. O que mais? A densidade vale 1,1 gramas por ml. Então tá aqui, ó, densidade 1,1 gramas por ml. A massa molar vale 36,5 gramas por mol, não é isso? Com base nessas informações, a concentração da solução comercial no ácido será de... Eu tirei as opções A, B, C, D, só que ele quer saber a concentração em mol por litro, ok? Pessoal, antes, preste atenção nessa transição. Pessoal, mol por litro. Ou seja, eu preciso calcular todas as informações que ele deu, o mol, não é verdade? 1 litro eu já vou pegar agora. Ó. Você quer por litro? Eu vou colocar, ó, 1 litro de solução. Ó, 1 litro de solução. Pessoal, só que esse 1 litro eu preciso transformar para mol. Então, olha o meu raciocínio. Eu tenho que pegar 1 litro. Primeiro, para chegar até o mol, eu não consigo transformar volume para mol, isso é lógico. Eu tenho que primeiro transformar para massa. Por isso que é importante, nessa parte aqui, usar a minha densidade. Porque a densidade tem esse poder. Veja no vídeo anterior, no vídeo 5, lá que vai falar para você o que é a densidade, a função da densidade, que é transformar o volume em massa ou massa sobre o volume. Depois que eu descobri em massa, eu posso descobrir em mol pela minha massa molar. Olha, ó, simples. Então, se eu pegar 1 litro de solução, quantos gramas que eu vou ter? Pela densidade. Então, se eu pegar 1 litro de solução, quantos gramas que eu vou ter? Então, a densidade é o quê? É 1,1 gramas por ml, só que eu quero em 1 litro.
Só que 1 litro e em cima ml eu não posso fazer. Eu tenho que transformar esse litro para ml. Então, vou lá, 1 litro equivale a 1000 ml, né? Simples. E x multiplicando cruzado aí, vai ficar 1.100 gramas, ok? Então, fácilzinho, ok? 1.100 gramas. Já achei a massa, vou calcular o mol. Só que eu não vou calcular direto, por quê, pessoal? Porque quando eu pego o frasco todo, 1 litro de solução, 20% é o título. Ou seja, se eu tenho 1 litro, 20% dele, só 20%, que vai ser o meu ácido muriático, o meu ácido clorídrico. É que nem nós fizemos no exercício anterior. Se eu pego uma lata de cerveja, eu não estou bebendo uma lata de álcool, não é verdade? Se ele levou lá que ele bebeu 10 latas de cerveja, ou seja, ele bebeu 3,5 litros, só que não foi nem 200 ml de álcool. Então a mesma coisa aqui, ó. Aqui, isso aqui é da minha solução. Mas quanto que eu vou ter realmente de ácido clorídrico? Aí que entra o meu título, 20%. O que o meu título está dizendo? Que 20 gramas de quê? De ácido clorídrico está presente em 100 gramas de quê? De solução. Só que eu quero saber em que? Em 1.100 gramas. E aqui vai ser x. Então 100x é igual a 1.100 vezes 20. Pessoal, eu posso cortar 20. Esses dois zeros com esses dois zeros fica 11 vezes 20. Então, pessoal, fica 220 gramas. Ou seja, de 1.100 gramas que eu tinha no total, só 220 era de HCl. Agora, eu posso vir e calcular a minha massa para mol, através da massa molar. Não é isso? A massa molar é o quê? 36,5 gramas por mol. Só que eu quero saber em 220 gramas. X, pronto. Então 36,5x é igual a 220. Então x é igual a 220 dividido por 36,5. Então, pessoal, vai dar aí, ó, 6 mol por litro. Então nós achamos a concentração. Daí, espero ter ajudado vocês. Ficamos por aqui porque é aquele negócio. A vida é linda porque a química é linda. E um grande abraço. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio